capital e por isso seguimos com o Tambaú Eleições na sua noite de sábado. Boa noite, Daniel Lustosa. Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Hoje a gente faz um balanço do resultado nas principais cidades da Paraíba e também fala da expectativa para o segundo turno na capital. É isso, e a representação feminina caiu na Câmara de João Pessoa. Apenas uma mulher foi eleita. E o Cidadania, partido do governador João Azevedo, elege o maior número de prefeitos no estado. E ainda, TV Tambaú realiza nesta quinta-feira o debate entre Cícero Lucena e Nilvan Ferreira. E a Jovem Pan João Pessoa recebe os candidatos para entrevistas também nessa semana decisiva. O Tambaú Eleições está no ar. Assim como em todo o Brasil, João Pessoa teve um grande número de abstenções. E a decisão de quem será o novo prefeito ficou para o segundo turno. E o que será que aconteceu para ter esse número tão alto de ausência dos eleitores? Thaís Alencar procurou essa resposta e mostra para a gente. Os candidatos Cícero Lucena e Nilvan Ferreira passaram para o segundo turno. Registro com muita alegria e acolho com muita responsabilidade, mas também compromisso, esse momento dos resultados que está sendo oferecido pelas urnas da eleição da nossa capital. Resultado com muita alegria, com muita confiança de que eu cumpri minha tarefa no primeiro turno, campanha propositiva, com ideias, e no segundo turno eu vou manter a mesma postura, fazer o debate que a cidade quer. E o que chama atenção é o número de pessoas que deixaram de ir às urnas nesse domingo, que chega a ultrapassar o número de votos que recebeu o candidato mais votado para disputar o cargo de prefeito da capital paraibana. Este ano, as abstenções em João Pessoa chegaram a 21,28%, que é quase o dobro do que foi registrado nas últimas eleições em 2016. E para quem precisa justificar a ausência do voto, pode fazer de casa mesmo pela internet. Ela vai no site do TREPB, na aba Eleitor, Eleições, Eleitor, acessa o sistema Justificativa e, através desse sistema, preenche um formulário que tem nesse sistema com seus dados pessoais, anexa o documento que comprova o motivo pelo qual ele não votou, ela não votou e já submete a sua zona eleitoral. Um outro tema que vem dando o que falar nessa eleição em João Pessoa é quanto à representatividade feminina. Atualmente, das 27 cadeiras da Câmara Municipal, 3 são ocupadas por vereadoras. Mas, nesse domingo, apenas uma vereadora foi reeleita. Triste, né? Porque a representatividade feminina caiu em números, mas não em qualidade. Né? Enquanto Campina cresceu, são 7 mulheres de lá, João Pessoa saiu de 4 para 1. Mas dizer às mulheres que quantidade, às vezes, também, né? Não significa tanto se você tem uma forma contundente de fazer política, sem discriminação, sem exceções. E mais triste, né? Com minhas amigas, minhas colegas que fizeram um ótimo mandato. E a gente começa agora a fazer uma análise sobre esse primeiro turno, além de debater a disputa do segundo turno aqui em João Pessoa. É isso, Karine. Então tá aqui com a gente no estúdio o advogado Ricardo Cérvulo e o cientista político Gonzaga Júnior. Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Tambaú Eleições. Boa noite, gente. Boa noite. Qual é o principal recado deixado nas urnas pelos eleitores? Porque nesse primeiro turno, Rui Carneiro quase entra, né? Ficou uma disputa ali, voto a voto, para quem iria disputar o segundo turno com Cícero Lucena. Karine, eu acho que uma primeira coisa é que nós tivemos uma eleição extremamente disputada, né? Foram ali 14 candidaturas, exatamente o terceiro lugar sendo sempre ali bem disputado, na verdade a segunda colocação, né? O Cícero Lucena sempre um pouco mais à frente, ou seja, não com a margem de voto tão expressiva a diferença, mas quem ali disputava o segundo lugar sempre colocado em empate técnico, né? Então, nós tivemos ali, digamos, nenhuma candidatura que expressasse uma grande diferença, ou pelo menos nesse primeiro turno, uma grande diferença ali da opinião do eleitor. Então, uma eleição disputada, ela é muito positiva. No entanto, ela também não permite que a gente possa perceber grandes diferenças entre os candidatos também, né? Acho também que houve essa fragmentação, que é natural por conta
do número de candidaturas que existe, não só aqui como no país, por conta desse momento histórico, político-histórico que nós estamos vivenciando. E que o eleitor, ele também tem muita dúvida por conta disso e há um descrédito, né? Eu acho que o eleitor ele continua ainda meio que desacreditado de opções, de propostas. E isso favorece também esse cenário turvo que a gente não tem, como o professor falou aqui, não tem uma candidatura decidida. Não existe uma predisposição para dizer assim, eu vou votar em A, B ou C. E aí distribui-se a carga de votos e causa essa, digamos, uma certa confusão, né? As cartas ficam embaralhadas demais e isso a gente vai tirar as dúvidas a partir do segundo turno. Quando a gente soma a votação de Cícero e Nilvan, a gente não chega nem a 40% dos votos válidos. É um desafio grande, é como se fosse realmente uma nova eleição, né, a partir de agora. Isso, de fato, cortando um pouco o que o Ricardo fala, causa até uma certa preocupação, porque o número de abstenções foi maior do que o primeiro colocado. Então, até se fosse para fazer uma analogia sobre isso, a gente poderia dizer que quem ganhou esse primeiro turno foram as abstenções. Expressa um pouco exatamente disso, né? Então, o que o Ricardo fala é importante, porque esse descrédito, né, está descredibilizando. Isso é um problema para uma democracia tão jovem como a do Brasil, a gente está aí há pouco mais de 30 anos, e você ter já uma negação a esse processo político da escolha. Inclusive, com algumas candidaturas, João Pessoa e no Brasil, que se coloca como um candidato dentro da política que não está fazendo política ou não representando, ou seja, é uma negação da própria política no campo da política. Isso a gente tem que estar muito atento para que essas aberrações elas acabem não, digamos, vingando, né? Acho que o processo político ele é importante, ele é fundamental para a nossa democracia e é importante que o eleitor e a eleitora ela se sinta feliz, capaz e com vontade de participar do processo. E a eleição no município de Caraúbas foi decidida por leis eleitorais. Eu digo isso porque o candidato que acabou vencendo a eleição teve a mesma quantidade de votos que o segundo colocado. E ele só venceu as eleições porque era o candidato que tinha mais idade. Eu não conhecia essa regra da Justiça Eleitoral, Ricardo. É verdade. Em havendo o empate das candidaturas, vence o candidato mais velho. O candidato que tiver mais idade. Isso é uma forma de você desempatar, de você chegar sem maiores complexidades. Acho que, como eu sou muito pragmático, eu acho que isso é uma forma bem objetiva. Por quê? Porque a grande problema, o nó górdio que nós temos é essa indefinição ad eterna que nós temos aqui no Brasil, muitas vezes em demandas judiciais que se arrastam por mandatos. O mandato se exaure, o mandato acaba e muitas eleições não são decididas porque ficam pendentes na justiça. E isso é uma prática, se não é a mais correta, digamos, a bem-vinda como a democracia apregoa, mas é um critério de dar estabilidade a uma eleição que ficou literalmente dividida, empatada. Então eu acho que isso é bem-vinda, isso segundo a minha ótica pragmática. É ponto pacífico, né? Não tem questionamento em relação a isso. Sim, ponto pacífico, sim. Não há questionamento, havendo empate, vence o candidato mais velho, o candidato com mais idade. Faz parte da regra do jogo, né, Daniel? E olha, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, fazer uma pausa nessa conversa. Na volta do intervalo, a gente continua analisando o novo cenário político da Paraíba e fala também sobre o debate da TV Tambaú no segundo turno aqui na capital.